Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Olá, eu sou Saulo, estou aqui na casa de Eurípides desde sempre, nascido aqui em Sacramento, na família desse querido professor. A minha mãe é sobrinha neta de Eurípides, mas muito mais do que a ligação do corpo da família, o que importa mesmo são os laços do espírito, e falei desse grande professor, desse espírito, nos enche de orgulho e alegria por ver a verdade sendo transparecida no processo de educação que esse Espírito tem trazido para todo mundo. Então, a gente percebe que lá nos idos dos anos de 1900 e pouco, do século passado, numa cidade muito pequena, que é Sacramento, Minas Gerais, esse Espírito com a personalidade encarnada como um professor, um homem público, que vereador que foi, muito renomado pela sociedade, vamos falar assim, tem seus conflitos naturais pela busca da verdade, que os meios pelos quais ele frequentava, ainda no meio católico, naturalmente, não tinham-se as respostas. E aqui em Santa Maria, uma região próxima de Sacramento, já aconteciam-se alguns fenômenos físicos e o estudo da doutrina espírita, por meio do seu tio, o senhor Mariano, do qual Eurípides tinha uma proximidade muito grande, e tem muita história no meio disso, do qual, num dado momento, ele participa de uma reunião e é esclarecido por João Evangelista numa sessão mediúnica onde ele tinha as dúvidas sobre as bem-aventuranças, onde ele falava mentalmente assim: se é verdade que os espíritos comunicam com os vivos, rogo a João, o Evangelista, que elucide-me, através do médium Aristides, as bem-aventuranças. Agora, Chico Xavier, anos depois, nos anos 50, nos revela, trazendo um pouco da identidade desse espírito ao longo de séculos, que ele esteve como Marcos nas épocas dos essênios e encontrando Cristo quando Jesus tinha por volta de 15 anos de idade, ainda na sua, entre aspas, adolescência, junto aos essênios, recebendo orientações da implantação do cristianismo na Terra. Anos depois, em outra encarnação, já no início do primeiro século, esse mesmo espírito, né, que a gente chama por Eurípides, vem junto com o pupilo ali de João Inácio de Antioquia, que tinha uma relação muito próxima com João Evangelista. Então, fazendo o link desses dois momentos, do porquê mentalmente chamar João Evangelista para que seja elucidado, a gente percebe uma vertente da educação do espírito, que esse espírito vem compromissado. E assim cria-se em Sacramento, em 1907, sobre várias situações contrárias à época, dos seus paradigmas, dos comportamentos, quebrando realmente uma barreira de aspecto social em vista do que era a doutrina espírita naquela época. Esse espírito faz a sua renúncia, não apenas do homem, mas a renúncia espiritual, e inicia o processo de educação, com metodologias totalmente diferentes para a época, como implantação de salas mistas, tirando a palmatória, toda aquela parte do castigo, para a pedagogia do amor, assistindo o ser espiritual na sua integridade, assistindo as questões envolvidas do espírito, mas como homem encarnado na Terra.
trazendo pelo exemplo o Evangelho do Cristo com estudo sistematizado às quartas-feiras, do qual o próprio Espírito de Maria recomendou na abertura do colégio, na nomenclatura de Colégio Allan Kardec, que instituísse o Evangelho do meu filho às quartas-feiras e ainda um curso de astronomia. Então, naquele tempo, o professor Eurípides dominava-se alguns idiomas, como o latim, o francês. Aqui no museu onde nós estamos, a gente tem materiais onde a gente percebe estudos já ligados aos astros, e assim a gente vem percebendo a quantidade de recursos que esse professor podia contribuir com seus alunos. E os anos foram passando, ele desencarnou em 1918, e outros companheiros, como seus irmãos, Watercides Willon, o Milton Wilson, deu continuidade ao trabalho, e principalmente Corina Novellino, que veio anos depois a fundar aqui o Lar de Eurípides, e também junto com o seu primo, Dr. Tomás Novellino de Franca, do Pestalozzi de Franca, que também foi aluno de Eurípides durante 3 anos, de 1916 até final de 1918, 1915 a 18, quando ele recebeu esse contato de espírito para espírito, esse reencontro, e ele pôde então trazer a estrutura física também, porque nos anos 70, a escola aqui, que é o colégio onde estamos, que é sede do Grupo Espírita, foi transferida para um espaço maior, onde é dado continuidade ao trabalho até os tempos atuais. Então, nesse processo, muitos irmãos foram dando continuidade ao trabalho, e Corina Novellino, portanto, estruturou-se a escola com todos os companheiros. E nos anos 90 é um outro marco importante, que é quando Eurípides traz a metodologia intitulada de Evangelização de Espíritos, da qual várias pessoas do Brasil todo vêm à casa para compreender melhor esse processo de educação do espírito. E a escola Eurípides Barçanufo, que assim hoje é denominada, atende mais de 300 crianças com o foco da formação integral do ser, desde crianças com alguns meses de idade, com berçário, até o 5º ano, de uma forma filantrópica, com trabalhos atendendo a necessidade do espírito. Lembrando que não é uma escola espírita na sua essência. Tem irmãos de todas as religiões, professores de todas as formas também. No entanto, todo o material e a orientação pedagógica vem da espiritualidade. E assim, há reuniões já há décadas de orientações por meio da mediunidade da Alzira, que é a coordenadora, a presidente que tem conduzido esses trabalhos, junto à sua filha Francine, que é a diretora da escola, e todos os colaboradores e companheiros de ideal, além dos próprios colaboradores mesmo, né, chamados funcionários da instituição, todos envolvidos dentro do processo de educação. E dentro deste processo, dessa metodologia, Eurípides traz uma visão onde há uma observação, uma análise, comparação e reflexão. E a reflexão é um recurso do espírito que todos temos, aonde nós direcionamos o pensamento, a consciência, para que a gente conecte às leis divinas. E é justamente nas leis divinas que nós encontramos a verdade. Não há confusão entre verdade e ponto de vistas. A verdade trazida pelo Evangelho, trazida pelo exemplo de Jesus, é vivenciada de várias formas e trazida por meio também de outros recursos como a arte. E dentre a arte, nós temos, por exemplo, o teatro,
que Eurípides já trabalhava no seu tempo com a educação do contraste. Enquanto que alguns alunos tinham uma tendência de uma maneira, ele contrastava com outra, para que o espírito tivesse as vibrações e isso pudesse sensibilizá-lo no processo de educação do espírito. Então, não é a arte pela arte, não é a arte pelo belo, e sim pela arte no processo de educação. E muito mais do que o espetáculo do dia, da noite de apresentação, que é o momento, é o processo, é o encontro com os textos, com aquilo que é trazido para que o ser possa se sensibilizar, entrar em novas ondas vibratórias para que instale o processo de educação do espírito. Para que seu pensamento seja direcionado, o espírito tenha oportunidade de ter esse tipo de vivência. Assim como na pictografia, na música, no coral, onde a gente veste por palavras, vibrações, que todos esses que estão participando num coro, por exemplo, são médiums, que recebem essas vibrações do envolvimento da espiritualidade e transmite por meio da palavra, sonoramente, as melhores vibrações. E esses recursos, além da assistência fraterna, diferente do atendimento fraterno, porque a assistência é um acompanhamento da visão do fato do espírito como o seu processo reencarnatório, e não necessariamente o atendimento pontual. É necessário, sim, um vínculo direto com a espiritualidade, e isso é um processo de educação para os dois, para aqueles que atendem e para aquele que é atendido, porque nos exerce e nos traz vários mecanismos de renúncia do espírito. Renúncias essas ligadas à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, que são os troncos. E essa é a essência do trabalho que tem sido desenvolvido aqui em Sacramento, junto do grupo espírita, e também levado no processo de educação da formação dessas crianças que são jovens e seres de amanhã. Sobre essas questões da ornamentação, tanto do vestuário quanto da forma, que são aspectos do homem que são necessários, já que estamos encarnados aqui como homens, a gente tem tudo isso como uma oportunidade para o processo educativo. Então veja bem, nada tem de problema usar uniformes ou fazer adornos em um palco e fazer toda a festividade. Porque o ponto é como nós, trabalhadores, lidamos com isso de uma forma natural, porque o belo ele é expresso. Se torna necessário, é fundamental, às vezes, a organização de um palco para que eu faça o essencial. Então, quando nós temos tarefas numa casa espírita, elas são verdadeiras oportunidades para as nossas renúncias do espírito. Quando eu digo renúncia, não são trocas de horário, não é eu trocar a casa pela reunião, e sim a renúncia, repito, da vaidade, dos aspectos de orgulho e dos aspectos do meu egoísmo. Então, esses mecanismos, todos que são trabalhos manuais, mecânicos, são verdadeiras oportunidades para o espírito. Quando os dirigentes e as pessoas que assistem essas pessoas envolvidas, aqui pelo menos na casa, Eurípides mostra qual é a finalidade útil da nossa existência e como que esses recursos podem ser aproveitados para a nossa educação. E por isso, quando temos o momento do conclave, de uma apresentação bela, bonita, que nos enche os olhos, é uma consequência natural e não a finalidade. Porque da mesma forma, se formos com a camiseta que estivermos, sem adorno nenhum fundo, e o trabalho interno, a obra do Espírito ser construída, a finalidade foi atingida. Né? Então, essa é uma visão realmente focada no propósito de todos nós, seres encarnados, pelo menos nesse planeta, que é o processo evolutivo, e a gente, quando entende as nossas necessidades, por exemplo, então, pelo meu autoritarismo, eu vejo que eu recebo um convite para lidar com pessoas do qual me oportuniza eu construir a humildade.
e não deixar de ser autoritário, e não comprimir comportamentos. E nesse processo que a casa espírita se instala como uma base educativa do ser. Eu vejo a oportunidade. Eu, que sou uma pessoa extremamente orgulhosa e tenho desdobramentos disso de várias formas, eu vejo a oportunidade de construir a paciência, de construir com você, meu irmão, a tolerância, de construir respeito, de construir humildade. Então o teatro, ele também, assim como o coral, a sopa, qualquer trabalho, porque senão vira ainda um ambiente de vaidades, para que os outros me percebam, para que o outro veja o que eu faço, e a gente cai numa visão que a gente chama de prazeres mórbidos. São prazeres da matéria, e não a felicidade real da construção do espírito. E esse processo, ele requer a base no pensamento. Como todos somos espíritos, e o pensamento é um atributo do espírito, assim como o sentimento, inteligência, vontade, o pensamento, ele é o canal base para a evolução do espírito. Então, nesses caminhos, recursos e oportunidades, há o direcionamento do processo educativo do ser. Os trabalhos assistenciais é de extrema importância, porque, como nós sabemos, um dos meios ligados para a construção do bem é a caridade. E a caridade é o meio pelo qual eu consigo construir o bem. É totalmente diferente de eu me sentir bem. Não estou falando de sensações. E quando eu vou a um trabalho de sopa, ou um trabalho de agasalho, ou um trabalho assistencial como campanha do quilo, tudo isso é oportunidade para nós nos evangelizarmos. Por meio do outro que eu assisto e eu entrego o que ele necessita naquele momento, o papel principal não é fazer uma catequese ou uma pregação para que o trabalho seja efetivado. É o exercício no bem. É o exercício pelo qual eu, ainda que não tenho hábito, eu preciso de ter hora marcada para fazê-lo. E nisso me oportuniza os momentos de conquista. Então, eu não evangelizo o outro, eu me evangelizo. O máximo que eu sou é um estímulo para o outro também se evangelizar. Pelo exemplo, pelo envolvimento, pelo acolhimento. Agora, muitas vezes o corpo que está ali, o espírito naquele corpo, ele necessita de alimento do corpo e não da palavra. Agora, ao dar o alimento, é o exercício meu interno de como eu construo isso em mim. Sem, como o Divaldo diz, o bem se faz de pantufa. Sem ninguém, não precisa ser notado nem percebido, é na intimidade, pelo seu próprio pensamento ou por ações nas construções. E essa palavra que eu tenho repetido várias vezes, construções, é o que efetiva o ser encarnado na Terra, porque quando estamos ainda no plano espiritual, nós pedimos várias provas para encarnarmos sendo abafados pelo corpo, vestido numa personalidade, para que a gente tenha as construções das redenções daquilo que necessitamos de acordo com a nossa anterioridade, que é uma pinça da nossa existência espiritual, daquilo que necessitamos nessa. E o exercício no bem, ela é uma prática para todos nós fundamental para fazer o essencial. Então, a espiritualidade, expressando de várias formas, por meio de espíritos tão valorosos como Eurípides Barçanufo e tantos outros irmãos, tem nos trazido convites para a nossa transformação. E a transformação, ela só ocorre no bem. E é um momento de compreendermos, não de uma forma intelectualizada, mas sentindo, vivenciando na prática, este bem
onde há as construções. E a casa espírita é um belo local, é uma escola, de fato, abençoada para que a gente possa construir esses hábitos. Os trabalhos que a sua casa oferece oportuniza você construir aquilo que você necessita na sua intimidade, independente do resultado. E não é, entre aspas, a fazeção de coisas, e sim a maneira efetiva para o ser espiritual, pelo como nós fazemos a nossa intimidade. E assim estamos nos evangelizando de acordo com o Pai, de acordo com as máximas de Cristo, nesse processo íntimo e contínuo de construção. E neste processo precisamos uns dos outros, que é por meio dos relacionamentos que nós nos encontramos com Cristo. É por meio do irmão que temos na casa, por meio dos meus filhos, dos meus pais, dos meus colegas de trabalho. E na casa espírita, busca-se maior lucidez para isso. Então, nós todos aí do Centro Espírita Amor e Caridade, que foi fundado pela nossa querida Dona Ana Pita, onde é mentorada por este mesmo Espírito que falamos, Eurípides Barçanufo, é uma companheira de tantos que existem em Brasil afora e que no núcleo onde nós estamos incluídos aí, nos sensibiliza, nos sinaliza na direção do Mestre, sabendo ter olhos de ver os exemplos, as lutas e as renúncias que esse Espírito teve. As renúncias que é o indicador principal da construção no bem, porque não há avanços sem renúncias. Renúncias essas que nos amarram quando não as temos. Portanto, que tenhamos olhos de ver aquilo que está à nossa volta para que possamos crescer, transformar e evoluir verdadeiramente com o Pai e sempre na verdade.
Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.